Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. É difícil, né, explicar. Mas antes de qualquer coisa, antes de pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar aquilo tudo que você sabe que eu vou pedir, se for sua primeira vez, você já imaginou que eu ia fazer isso, e se você estiver voltando, você sabe que eu peço isso em todo vídeo. Mas antes de fazer esse tanto de pedido, eu vou dizer para você o seguinte. Primeiro, eu acho que dá. Ô, mano, você tá maluco, cara? Você não viu o time jogar? Eu vi. Justamente porque eu vi esse time jogar, e vi esse time jogar contra o Flamengo, eu vi esse time jogar contra o Juventude, contra o Bragantino, contra o São Paulo, é que eu acho que dá. A partida que a gente viu contra a LDU, em Quito, foi uma partida que ela deu tudo errado. Da estratégia escolhida pelo Abel, as atuações dos jogadores, tá claro que os jogadores não conseguiram fazer o que foi pedido para eles, independentemente de o que foi pedido para eles ter sido certo ou não, se eu discutir a estratégia do Abel é uma outra discussão. Mas o que foi pedido para eles não foi feito, né? Porque ninguém conseguiu entregar nada. Não sei que o Abel tenha pedido para eles assim, ó, entra lá e não façam nada, que não acho que foi isso que ele pediu, não foi cumprido o que ele pediu, né? Agora, vamos falar um pouco da estratégia. O Abel não quis explicar o que ele pediu na entrevista coletiva. Se você assistiu, você viu que ele não quis dar muita explicação. Ele inclusive verbalizou isso, falou, cara, eu não quero falar muito desse jogo não, do que aconteceu, eu quero falar do que vai acontecer. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, na minha opinião. Beleza, ok. Mas deu para entender ali que o Abel tinha alguma coisa em mente que não deu certo. A começar pela formação da defesa, né? Ele fez 3 zagueiros, colocou o Felipe Anderson de ala a ala pela esquerda mesmo, colocou o Piquerez como zagueiro pela esquerda, o Gomes jogando para a direita, o Murilo centralizado, quer dizer, já ficou esquisito isso aí. Porque ele não vinha jogando assim. É óbvio que ele já treinou assim inúmeras vezes, né? Porque não é nada assim, meu Deus, que inédito isso que o Abel tá fazendo. Mas ele não vinha fazendo isso, né? E aí ele explicou duas questões que para mim pareciam um pouco inexplicáveis. Por que o Martínez e não o Aníbal Moreno? Pior que o Aníbal Moreno tivesse jogado contra o Flamengo, já deu para ver que nesse tipo de jogo que requer mais mobilidade, seria melhor entrar com o Aníbal, né? E o Aníbal estava no banco e, segundo o Abel, estava lesionado. Depois a gente foi verificar com a assessoria de imprensa, né? E tem um edema na perna. Mas assim, não se justificaria trocar. Eu vou até abrir aqui, porque eu tenho essa mensagem aqui do que foi exatamente o edema. Aí eu posso dizer para vocês com certeza o que ele fala. Senti um edema na panturrilha esquerda. Segundo o Abel, algo que surgiu no jogo contra o Flamengo. Já. Enfim, não sabíamos de nada disso, né? Então fomos pegos de surpresa. E a outra entrada foi a do Veiga, né? Ele falou ainda na entrevista coletiva que a missão do Veiga era claríssima, era bloquear a subida do 33, que é o zagueiro Quinones da LDU. O Veiga entrou em campo então para marcar um zagueiro. Primeiro, o jogador que não é um grande marcador, jogador num jogo que está na altitude, ou seja, a capacidade dele, ele tá reconhecido nesse ano por falta de mobilidade, falta de vigor físico, ele para jogar na altitude. Enfim, não entendi essa escolha. Não fez sentido, e não faz sentido nem teoricamente, assim, não, pô, teoria era isso mesmo, é que o Veiga não conseguiu fazer. Não, cara, é uma opção meio sem sentido. Por que você vai colocar um meia de baixa mobilidade para correr atrás do zagueiro adversário? Não fez sentido. Não deu para entender, né? O Palmeiras pareceu o jogo inteiro estar com menos jogadores em campo do que a LDU, né? A LDU fez o que fez pela direita ali com o Kelvin, acabou ali com o Kelvin ali, inclusive porque ali era o Veiga que tinha que ajudar a dar combate, ele não voltou. Cara, assim, o Veiga jogar num jogo em que o Palmeiras está dominando, jogando pra frente, sim, beleza, ele vai entrar, vai conseguir fazer uma coisa ou outra, mas não tem como apostar nele. É o Maurício, sem o Evangelista, que faz com que o Andrés, permitia o André jogar mais à frente, é o Maurício ali mesmo, não dá. O Veiga é um cara que, infelizmente, ele faz bons jogos, ele não mudou a capacidade dele, não desaprendeu a jogar. Mas ele perdeu muita mobilidade física, e um cara sem sequência, um cara do tamanho dele, sem sequência, assim, realmente o cara não tá entregando. Agora, por que eu acredito? Porque eu vi o Palmeiras jogar muito bem,
Eu sei que esse time bem montado contra uma LDU que é um time também muito bem montado, não é um time bobo que vai chegar no Allianz Parque e vai abrir as pernas do Palmeiras e o Palmeiras vai atropelar. Não é isso que vai acontecer. Mas eu acredito na capacidade do Palmeiras de fazer jogo, eu acredito na capacidade do Palmeiras de fazer com a LDU o que vinha fazendo com os outros times que foram jogar no Allianz Parque nos últimos tempos, que era meter 3 gols de diferença. Meter 3 gols, né? O Palmeiras vinha fazendo 3 gols contra todos os times. A diferença é que não pode tomar nenhum, né? O Palmeiras tem que fazer 3, não tomar nenhum para ir para os pênaltis ou 4 direto para se classificar. A tarefa é muito dura. Até porque tem o Cruzeiro no meio do caminho, um jogo importantíssimo, porque, vamos lá, a partir da quinta-feira que vem, o Brasileiro pode ser o único torneio do Palmeiras no ano, e o Palmeiras está muito bem para conquistar esse título, né? Inclusive porque aí terá como adversário na conquista do título o Flamengo, que em tese deve passar aí para final, tem toda a pinta de finalista após vencer no Maracanã. É difícil imaginar o Racing fazendo 2 gols de diferença nesse Flamengo, que é um time que, enfim, que é um time que a gente viu, inclusive agora, que sabe jogar muito bem em transição, né? Foi assim que eles venceram o Palmeiras, jogando em transição, né? O Pedro jogando uma grande partida. Agora, e o Palmeiras? O Palmeiras a gente viu que estava numa crescente, não fez um jogo ruim contra o Flamengo, apesar do resultado negativo, e agora fez um jogo muito ruim. Em que pese ter tido altitude, em que pese ter havido altitude, em que pese ter havido escolhas ruins do Palmeiras, do Abel, escalação errada, teve mais alguma coisa que falhou ali, né? Ficou um buraco muito grande no meio, foi muito claro que a sensação era essa: quando o Palmeiras defendia, parecia que a LDU tinha um cara a mais atacando, quando o Palmeiras atacava, parecia que a LDU tinha muitos caras a mais defendendo, né? O Palmeiras, no primeiro tempo, chegou muito fraco ao ataque, sempre uma bola esticada para Vitor Roque, que era o problema que o Palmeiras tinha antes. Me lembrou muito até o jogo contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, em que o Vitor Roque 3 ou 4 vezes saiu sozinho para a esquerda tentando driblar o time inteiro dos caras. E ele faz isso com uma frequência, mas não vinha sendo necessário, né? Porque o time estava chegando todo junto, coeso. Agora não, muitas vezes. No segundo tempo o time chegou melhor. O Flaco perde um gol no comecinho. Depois aos 40 o Sousa entra para a esquerda e bate, e no final o Flaco Lopes cabeceia por cima por pouquinho. Um desses gols só, um 3-1 mudaria toda a pinta do jogo. Um 3-1 mudaria tudo, porque um 2-0 ele é emocionalmente muito mais factível do que um 3-0, né? Mas vai ser duro, galera. É um balde de água fria. Eu acredito. Eu, como torcedor, cara, eu tenho essa veia de acreditar sempre. Eu sempre acredito que vai dar, né? Eu nunca falo que vai dar, mas eu sempre acredito que vai dar. Então eu, assim, mesmo que eu não achasse que daria, eu diria que eu estaria acreditando. Mas eu acredito que vai dar pelo futebol. O Palmeiras mostrou futebol para que a gente ache que um reverter esse 3-0 não é impossível. Não é impossível. É difícil, é duro, mas pode ser feito. O Palmeiras já mostrou futebol que faz considerar digna a ideia de que vencer a LDU por 3 gols de diferença ou por 4 é execuível, é factível. Que o Palmeiras, diante dessa derrota, consiga assimilar, entender que virou a página. Eu acho que o pensamento todo vai ser nesse sentido, a preparação vai ser toda nesse sentido, e que saiba que tem que entrar para ganhar do Cruzeiro e tem que entrar para ganhar da LDU. A vitória contra a LDU começa na partida contra o Cruzeiro. O Palmeiras ali tem que começar o jogo já com a página virada, e os 3 gols que precisam ser feitos contra a LDU começam a ser feitos diante do Cruzeiro no domingo no Allianz Parque, onde estaremos para acompanhar, para a gente entender como é que a torcida vai reagir a essa derrota. É hora do Todos Somos Um continuar no talo como nunca antes. Enquanto houver chance, a torcida do Palmeiras vai empurrar, eu sei disso. E sendo muito honesto, tá? Não é poliana, não é o Zé otimistão, não é nada disso, cara. Eu realmente acredito, por conta do futebol, que o Palmeiras é capaz. O Palmeiras é capaz de levar para a LDU, pressionar, marcar a saída deles lá em cima. Eles não vão ter a confiança para sair com a bola, mas eles também não vão tentar sair no chutão.
O Palmeiras tem como roubar essa bola aí na frente, tem como posicionar melhor suas linhas, e aí o abafo é a loucura. É o que resta ao Palmeiras, né? O Palmeiras ainda está a 90 minutos de uma conquista de vaga na final da Libertadores. É duro, mas é possível. É possível. E o eu acredito aqui não vai na base do eu, acredito não. Eu acredito mesmo, é possível. Se inscreva no canal. Tem live hoje, hein? 4 horas da tarde, hein? A não ser que a internet me dê uma dor de cabeça aqui. Nossa primeira live, ó que estreia maravilhosa para falar de um 3-0 contra. Mas é isso, Palmeiras é discutir coisa boa e coisa ruim. Vamos falar de coisa ruim. Vamos ver quantos milhões de xingamentos ao Abel serão feitos, quantas vezes eu serei hostilizado por acreditar no trabalho do Abel sempre, por admirar muito o trabalho dele, ou quantas pessoas vão concordar, enfim. Vamos fazer uma live legal aí, trocar uma ideia numa boa, como é a proposta desse canal. Sempre sem muita gritaria, sem muita raiva, conversando. A ideia é trocar uma ideia. A ideia é trocar uma ideia de boa com você, beleza? Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva, hype esse vídeo e a gente se vê nessa live às 4 horas da tarde dessa sexta-feira, beleza? Um abraço para vocês, até lá. Tchau, tchau.